Deus, Ele sempre vai usar situações difíceis para te moldar. Situações difíceis que vêm até você, não é para você ficar em desespero muitas das vezes. É certo que o nosso coração muitas das vezes, né, fica um pouco assim, apertado, desesperado, por certas situações que muitas das vezes nos é permitido vivenciar. Mas eu posso te afirmar que as dificuldades nunca vai vir para te matar, para te afundar. As dificuldades nunca virão para te fazer desistir. As dificuldades muitas vezes vêm para te moldar. E o que acontece muitas das vezes é que a gente não permite esse moldar de Deus na nossa vida. Nós temos uma natureza adâmica, nós temos uma natureza que não quer ser moldada, sabe? Não aceita muitas das vezes ser lapidada, porque o lapidar de Deus em algumas áreas da nossa vida dói demais. O moldar de Deus na nossa vida, em alguns momentos, nos dói demais. E na maioria das vezes, a gente desiste. A gente não quer ser moldado, a gente não quer ser lapidado, e mediante alguns processos que Deus vai nos colocar. E toda dificuldade ela vai te moldar para que você saia mais forte, para que você saia com mais resistência. Toda dificuldade que Deus permitir. Se você é um servo de Deus, se você é uma pessoa que conhece a Deus, não questione muitas das vezes. Às vezes a gente questiona. Eu questiono muitas das vezes, mas depois eu passo a refletir e falo, Senhor, me ajuda. Me ajuda a vencer, porque essa dificuldade, essa luta está me moldando para algo lá na frente. E se eu pular essa etapa, eu vou chegar incompleto aonde o Senhor quer que eu chegue. Não pule as etapas que Deus está permitindo você passar, porque se você pular essas etapas, você vai chegar incompleto aonde Deus quer que você chegue. Existe um lugar de promessa que está te aguardando. Todo mundo quer a bênção, todo mundo quer a vitória, mas ninguém quer passar pelos processos que Deus permite, pelo moldar, pelas situações difíceis, por aquilo que vem muitas das vezes te confrontar. Essas situações vêm para nos moldar, para nos lapidar em muitas áreas que a gente precisa ser moldado. Porque Deus, Ele não quer que a gente chegue incompleto aonde Ele tem um lugar de promessa para nós. Nós precisamos chegar lá completo, para quando a gente chegar naquele lugar de promessa, a gente venha honrar o nome do Senhor. Quantos chegam incompletos, quantos pulam as etapas, pulam os processos e quando chega lá no lugar de destaque, não foi no tempo de Deus, foi no tempo dele. Não podemos chegar no lugar de promessa no nosso tempo, é no tempo de Deus. E muitos chegam, pulam todas as etapas que precisam ser passadas, chegam incompletos, e quando chega lá no topo, no lugar que deveria chegar no tempo de Deus, chega num tempo de antecedência, muito antes do tempo do Senhor. O que acontece? Essa pessoa, ela desonra o nome do Senhor. O primeiro sopro, o primeiro vento que vai soprar sobre a vida dela, ela não vai conseguir conciliar. Os processos que ela pulou lá atrás vai deixá-la incompleta naquele período a qual ela está passando ali, por algum conflito que virá, por alguma adversidade que virá sobre a vida dela. Ela vai chegar os problemas, as dificuldades, ela não vai saber lidar. Ela não vai saber como lidar com aqueles problemas. Ela não vai saber como lidar com aquela dificuldade. Por quê? Porque existiu o processo lá que estava doendo, mas estava te moldando, estava forjando em você um caráter novo, o caráter de Deus. Mas o que acontece com muitas pessoas é que todas elas querem pular todos os processos que lhe causam dor. E nem tudo aquilo que causa dor vai te matar. Não mata, te fortalece, te faz resiliente a muitas situações que lá na frente você vai ter que lidar. Vai ter que lidar. Por que Deus não nos livra de todo o processo de dor? A gente olha e fala, Senhor, não, Ele não nos livra. Por que todas as nossas orações, muitas das vezes, não são respondidas conforme a gente deseja? Porque há um moldar de Deus na nossa vida, um moldar no nosso caráter. Precisa haver um moldar diante daquilo que nós precisamos aprender do caráter de Deus, do caráter de Cristo. E muitas das vezes nós não queremos passar por processos de dor, nós não queremos sentir dor, nós não queremos nos sentir desconfortáveis diante de algumas situações que vêm para nos moldar.
para nos forjar. E aqui, queridos, diante do livro de Abacuque, nós vemos isso daqui. Abacuque começa, o livro dele começa, o capítulo número 1, ele está ali no meio de uma nação pecaminosa, de uma nação sangrenta. Ele está no meio de um povo pecaminoso, sangrento, idólatra, aonde faz tudo aquilo que ele consegue olhar e ver toda aquela nação corrompida pelo pecado, corrompida por atos horríveis, que desagradava ao Senhor. E ele está no meio desta nação. Ele está no meio desse povo. Aonde ele olha é pecado. Aonde ele olha é pecado. E ele começa ali a ficar em conflitos com Deus. E ele começa a orar, né? Porque ali ele começa a ver a iniquidade daquele povo. Ele fica indignado. E aqui no capítulo 1 de Abacuque fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Gritarei violência e não salvará. Até quando? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e litígio. Então, assim, toda espécie de pecado estava diante dos olhos de Abacuque. E Abacuque, ele clamava, ele orava a Deus: Senhor, até quando? Eu estou clamando ao Senhor, eu estou orando, mas eu não vejo resposta, eu não vejo nada mudando. Mas entenda que toda aquela situação difícil ali que Abacuque estava vivenciando no meio daquele povo pecaminoso, tudo aquilo era um processo para moldar Abacuque? Era um moldar de Deus na vida dele? Porque ele poderia desistir, simplesmente achar assim: Deus não me respondeu, então Deus não existe, como muitas pessoas fazem. Deus não existe, Deus não me ouve. Ele poderia ter desistido, porque aquilo que ele almejava não veio. A resposta que ele tanto almejava vir de Deus não veio no tempo dele. Não aconteceu da forma que ele queria, porque ele clamava, ele orava, e ali Deus se ficou em silêncio. Porque ele não entendia, ele não tinha a maturidade, ele não tinha ainda o entendimento daquilo que ele estava clamando e orando. Porque aquela nação, Deus não queria trazer o juízo, e existia uma sentença de juízo para aquele povo de Judá. Existia uma sentença determinada para aquele povo. Só que Abacuque, ele achava que era simplesmente ele clamar e tudo ia acontecer. Abacuque não entendia que aquele povo precisava de arrependimento para que Deus revertesse a situação, para que o castigo não viesse. Mas aquele povo não queria compromisso com Deus, aquele povo não queria se voltar para o Senhor. Aquele povo não queria. E Abacuque, em alguns momentos de desespero, ele não entendia isso. Mas Deus foi usando toda essa situação para moldar o caráter para moldar quem era Abacuque de fato e para provar a fé dele. A fé de Abacuque foi provada no meio desse povo. E ele passou por todos esses processos, vendo todas essas opressões no meio desse povo. E aí ele chega em um tempo. No capítulo 3 de Abacuque 17 fala, ele diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vemos? Vemos um Abacuque no início e vemos outro Abacuque no final do livro. Porque a situação moldou ele. Ele olhou e ele viu que o poder de Deus não era Deus simplesmente se respondesse ele. Ele creu, ele teve uma fé exercida em Deus, que ele fala: se Deus fizer, ele vai ser Deus. E se ele não fizer, ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Era essa convicção que Abacuque precisava ter no coração dele. E é essa convicção que nós, muitas das vezes, precisamos ter diante das dificuldades. Diante de orações que muitas das vezes não são respondidas de forma instantânea. Nós precisamos entender qual é o processo, qual é o entendimento que Deus quer trazer ao nosso coração. Porque aqui Abacuque ele termina dizendo: ainda que tudo que eu orar não aconteça. E ele começa a colocar um cenário de escassez. Ele apresenta um cenário de todo tipo de escassez. Ele fala: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Entenda que muitas das vezes o cenário, as circunstâncias não podem mudar quem nós somos como adoradores de Deus. As circunstâncias não podem mudar a nossa adoração ao Senhor. A nossa fé, ela precisa ser convicta, mesmo diante daquilo que ainda nós não tivemos como resposta do Senhor. Amém? Deus abençoe o seu coração.